Eu tenho sotaque. Oi, meu nome é Júlia, eu acabei de começar esse canal. Esse está sendo exatamente o meu segundo vídeo. Eu acho sempre bom pontuar, até porque pra quando chegar no futuro, eu falar, olha, meu segundo vídeo aí. Enfim, eu tenho sotaque. As pessoas podem até virar e falar, ok, Júlia, você tem sotaque. Tudo bem? E o que que tem isso? Só tem um pequeno detalhe. Eu tenho um sotaque que é do norte, mas eu sou paulistana. Mas eu quero dizer assim, eu nem sei se o termo correto é paulistano. De acordo com o Google, paulista refere-se a quem nasce no estado de São Paulo, enquanto paulistana ou paulistano refere-se especificamente a quem nasce na cidade de São Paulo, a capital. Tá. E qual que é o propósito de eu estar contando que eu tenho sotaque? Nossa, Júlia, de onde você tirou de que criar um vídeo sobre sotaque ia ser interessante para as pessoas? Bem, além dessa pequena reviravolta de que, né, eu não sou do norte, eu tenho uma história muito legal sobre isso, que eu acho até relativamente engraçada. Então, vamos começar. A gente começa a história no dia que eu fui ao mercado. Nossa, parece que eu só fui ao mercado uma vez na vida, né? Não, eu faço as compras do mês aqui de casa, então eu sempre compro o que tá faltando. Eu que faço o mercado aqui em casa. E aí estava lá, eu um diazinho no comprar. Um detalhe que eu quase esqueci de mencionar é que do mercado que eu compro até a minha casa é tipo uma distância longa. Então, se eu estiver levando sacola pesada, o negócio não tem como. Detalhes à parte. Estava lá eu, no dia, vou no mercado comprar as coisas que tá faltando. Então eu fiz a compra no mercado, tá lá, tá lá ali. Aí, ok, eu pedi o Uber, tava lá no estacionamento, que é a parte de baixo lá, tava esperando o Uber chegar. Tranquilo, ele chegou, botei as compras. A primeira instância a gente se cumprimentou, bem legal, bem bacaninha. O trajeto de lá até minha casa, de carro, não é tão longo. Mas às vezes, assim, dá pra ter um assuntinho legal. Então a gente começou a conversar. Eu, assim, gente, eu não lembro o nome dele, mas, cara, ele é um cara muito divertido. Era um senhor muito divertido. Ele tinha idade pra ser meu pai, e ainda era um pouco mais velho que meu pai, se duvidar. Então a gente começou a papear, conversando, a gente começou a se zoar. E aí, falando um pouco assim da vida dele, né? Eu achei tão engraçado que a gente se deu tão bem, a nossa energia bateu tão bem, que, por exemplo, olha as coincidências. Ele tinha acho que 3 filhos. Eu não sei se eram todas meninas, eu não me lembro. Mas ele tinha uma filha mais nova que tinha 21 anos e que se chamava Júlia. Pra quem não se lembra no vídeo anterior, eu tenho 20 anos e me chamo Júlia também. Então, eu fiquei, gente, tô passada, chocada. Então, a gente fez muita amizade. A gente até ficou se zoando depois, falando que nós dois éramos irmãos gêmeos, perdido na maternidade. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque foi um rolê muito maluco, parecia que nós dois estávamos chapados. Voltando pra história, né, da questão do sotaque. A gente tava conversando, e toda vez que eu começo a ficar muito animada, ou muito empolgada, eu começo, ou nervosa também, eu começo a soltar uns sotaques. Eu começo a falar. Um sotaque que eu falo muito é diabo. Eu falo muito diabo. Eu falo muito diabo para as minhas amigas, para outras pessoas, principalmente quando eu tô muito eufórica. E aí, eu fui falando, aí ele parou assim. Ele olhou assim pra mim, assim, pelo retrovisor, né, do carro, com aquela partezinha lá. Aí ele, você é do norte? Aí eu fiquei assim, eita, soltei os sotaques. Aí eu falei, não, moço, não sou não. E ele também tinha sotaque. Aí a gente começou a conversar, né? Aí eu falei, né? Não, moço, eu não sou do norte, não. Na verdade, eu sou aqui de São Paulo mesmo.
Eu nasci aqui em São Paulo, eu sou paulistana. Não, gente, eu não sei se o termo tá correto, me desculpa. Nasci em São Paulo, no centro de São Paulo. Ele, gente, sério, eu fiquei imaginando, nossa, ele deve estar puto, porque tá falando sotaque, e eu nem sou do norte e tal. Ele falou, eu também sou aqui de São Paulo. Então, ele também tinha sotaque. E ele era de São Paulo também. Eu fiquei, gente, tô passada. Tô chocada. Tá chocado também? O sushi também está chocado. Aí, ok. Aí fala, Júlia, tá, uma história legal, bacaninha, mas o que tem mais? O que tem de mais nisso? Agora eu vou falar um pouco sobre a questão de. Tá, aí eu contei a história do Uber, agora vocês se perguntam. Tá, Júlia, uma história legal, mas por que que você tá contando isso pra gente? O que que tem de mais? Então, aí que vem os poréns que eu sempre tive. Não foi um problema, mas na minha cabecinha sempre foi uma questão. Eu comecei a falar com sotaque, não porque eu achasse feio, mas é porque eu achava que eu era uma falsa. Porque, assim, convenhamos, eu nasci em São Paulo, eu não tinha sotaque. E já aconteceram muitas situações e as pessoas ficaram um pouco chocadas porque falaram assim, nossa, mas como é que você é de São Paulo, mas tem sotaque? E eu falava para as pessoas, não sei. Gente, eu não sei, eu não faço ideia por que que eu tenho sotaque, tipo, eu não faço a menor ideia. Eu tenho uma bisa que era lá do norte, mas eu nunca tive, tipo, não que eu não tive convívio com ela, com a minha bisa eu tive, mas eu nunca fui pro norte pra ter essa convivência. Então, as pessoas ficavam ainda mais surpresas. E sempre me gerou situações muito engraçadas. Por exemplo, quando eu entrei no curso, né, de publicidade, aí eu conheci minhas amigas e acabei soltando uma das frases assim, falando, ai, diabo, diacho, menino, filho de cruz credo. Acabei soltando os negócios assim. E elas, Júlia, você é do norte? Nossa, que legal. Aí eu falei, não, não sou não. Elas, como assim? E eu tenho essa mania desde que eu era muito nova. Acho que desde que eu tinha uns 9, 10 anos por aí. Então, muito tempo, né, gente? Que eu tenho isso. E sempre gerou situações muito engraçadas. E quando me ocorreu essa situação com o Uber, né, da história que eu contei, eu fiquei muito abismada, porque uma das coisas que ele falou foi que ele achava bonito e que por isso ele falava. E eu fiquei pensando, porque eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. É, talvez em algum momento eu tenha parado para refletir, mas nunca pensei muito sobre. Então, aí eu comecei a refletir. Nossa, realmente, toda vez que eu falo, né, com sotaque, eu sinto que tem mais força, mais poder, mas não sei, parece que eu me extravaso mais, eu consigo soltar tudo que eu queria falar. E eu fico muito passada com isso, porque eu nunca tive isso por esse lado. Eu sempre via muito, tipo, ai, eu tenho que parar de falar isso, pelo amor de Deus, eu não sou de lá. Se as pessoas acharem ruim, gente, que vergonha, não posso fazer isso. Não vergonha do sotaque, mas vergonha de eu, né, não ser do lugar e ficar falando. E aí já me ocorreu muitas situações engraçadas. E teve uma época quando eu era pequena que eu comecei com essa mania. Minha mãe não gostou muito, não. Ela ficou meio nervosa. Ela, Júlia, por que você tá falando assim? Você não fala assim, não. E eu não sabia explicar pra ela o porquê. E, gente, juro por Deus, começou do dia pra noite. Do dia pra noite. Antes, até que quando eu era mais nova, eu não tinha tanto ainda afinco assim, pra falar com sotaque, esses negócios. Mas conforme eu fui crescendo, foi, tipo, ficando mais forte. E eu achei uma história muito legal e uma reflexão bem interessante, para trazer pro vídeo do canal, tipo, mas que não seja algo hiper mega relevante. Eu acho que pode ter outras pessoas. Gato. Eu acho que pode ter outras pessoas e gatos que possam ter a mesma mania que eu. E seria muito legal se eu pudesse conhecer pessoas assim.
Gente, tá uma guerra espiritual fortíssima com esses dois gatos. Aí, ó, o que tá fazendo? Ó, tá balançando toda a câmera. Eu tô numa guerra espiritual fortíssima com os meus gatos, que eles estão quase se matando aqui. Eu vou ter que cortar tantas partes desse vídeo, vocês vão ver uns cortes meio absurdos, vai ter sido culpa deles. Enfim, sinto muito. Continuando, que eu já vou encerrar esse vídeo, porque não tem muito mais o que falar, era só um detalhe interessante que eu queria trazer, é que, por favor, pessoas que têm essa mania, ou que talvez saibam o porquê disso acontece, ou concordam com o Hubert, que, pô, é bonito, né, faz sentido você querer falar desse jeito. Por favor, se manifestem, eu acharia legal. Ou talvez só se for pra dar um like, eu acho que nesse canal eu vou trazer muita coisa aleatória, tipo, pensamentos que eu tenho uns aleatórios. Bom, provavelmente eu vou acabar trazendo muitas conversas que eu tenho com as minhas amigas pra cá também, que são reflexões muito engraçadas e muitas delas não podem ser ditas. Vocês vão querer ficar sabendo e não vão saber. Mas, enfim, é isso. Obrigado. E desculpa esse vídeo. Eu estou melhorando aos poucos. Então, né? Dessa vez até me sentei na cama. Eu tô achando muito mais confortável. Eu ia começar o vídeo fazendo uma pose bem uau. Mas deixa pra lá, porque não ia dar certo. Mas, enfim. Obrigado por assistir esse vídeo. Continue me apoiando. Se puder, dá um likezinho. Ou ver o vídeo até o final. Ou dá um comentáriozinho legal. Eu ia ficar muito feliz. Porque, com certeza, se eu for crescer, vai ser com a apoio de vocês. E vai que um dia eu me torne rica, eu pago coxinha pra todo mundo. Vocês vão ver só, vou pagar coxinha pra todo mundo. Eu vivo falando isso pras minhas amigas, que quem do nosso grupo começar a trabalhar primeiro vai ter que pagar coxinha. Então, quando eu conseguir dinheiro, eu vou pagar coxinha pra todo mundo. Pode ter certeza. Desculpa, acabei devagando muito. Obrigada. Tchau, tchau.